Oi, Cândida, boa noite. Beth, boa noite. Tô gostando de ver a Cândida todas as noites. É, muito legal. A Beth também. Estão todas bem? Boa noite, querida. Nossa, é. Oi, Will. É, a internet tá mesmo variando, né? O sinal, pelo menos, está oscilando bastante, né? É. Oi, Will. Boa noite, querido. Meu aluno primoroso é o Will. É, tá se dedicando muito às terapias. Tô gostando de ver. Coraçãozinho branquinho que eu amo. Muito bem. Esperar mais um pouquinho, já são quase 22 horas. Vamos ver se o resto do pessoal entra, para a gente poder começar a nossa história de hoje. Hoje nós vamos contar uma história. Eu também, Will. Portanto, peguem as suas pipoquinhas, se acomodem aí confortavelmente. Hoje nós vamos fazer a reflexão das histórias, que é tão gostoso, né? Que nos remete à infância. Como é gostoso ouvir histórias, né? Como é gostoso. E é uma maneira e pelo seu aprendizado também, né? Né, Will? É. Mas com as histórias é uma maneira que a gente tem de aprender, de mudar, mudar os valores, mudar as crenças. Muita coisa a gente desperta dentro daquela história, né? E a história, por ser uma coisa leve, por ser uma história, a gente consegue focar, né? É, a gente consegue focar bastante, é fácil, é gostoso ouvir, e assim a gente vai aprendendo, não é verdade? Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Nós vamos contar uma história muito famosa que todos já ouviram falar, mas nós vamos olhar para essa história com outro olhar, né? Com o olhar de aprendizes, né? E essa história acaba se tornando uma história bem especial e de uma maneira que nós não tínhamos pensado antes, né? Nós vamos contar a história de Hércules. Acho que todo mundo, em alguma época da sua vida, já ouviu essa história, né? A história de Hércules. É que às vezes a gente esquece, mas quando a gente começa a ouvir, a gente se recorda novamente. E junto com a história de Hércules, o que é que vem? O valor do trabalho. Olha isso. Nós damos uma importância muito grande para o trabalho. Por quê? O trabalho nos mantém, né? É através do trabalho
que a gente consegue viver, alguns sobreviver, né? Outros enriquecer, né? E por aí vai. Mas o trabalho é importante para todas as pessoas. Aliás, para o mundo todo. Oi, Vera, boa noite. O mundo todo se vê em volta, preocupado e disposto ao trabalho, não é? Isso é muito interessante, né? Porque é um pensamento da humanidade, o trabalho. Então aqui nós vamos começar e vamos falar algumas coisas para aprendizado. Algumas considerações sobre esse tema, né? A palavra trabalho, ela deriva do verbo trabalhar, originário do vocábulo românico tripaliare. Olha que interessante. Faz parte do vocábulo românico da Roma, Itália. Portanto, a palavra vem de tripaliare. Este, por sua vez, vem do latim tripalium, nome de um antigo e terrível instrumento de tortura. O tripalium era utilizado para torturar o ser humano. Feitas essas primeiras considerações, poderíamos concluir que essa definição dá ao trabalho uma conotação estritamente pejorativa, né? Ou seja, ela dá uma... Acho que a internet deve estar caindo por aí, mas depois volta. Ela dá ao trabalho essa conotação dupla, né? Entretanto, é fato que a história já nos mostrou quanto a natural evolução dos idiomas, no decorrer dos séculos, acaba por alterar de maneira significativa a nossa compreensão dos conceitos. Claro, cada idioma tem um conceito, né? E as palavras que se modificam nos idiomas também modificam o seu conceito, não é verdade? Isso é claro. É o caso do termo trabalho. Prova disso é que se torna quase impossível imaginar a vida sem o exercício constante do aperfeiçoamento emocional e intelectual que o trabalho proporciona aos indivíduos. Por que é que as pessoas são tão aficionadas pelo trabalho? Olha só, gente. Olha o que está por trás de uma simples ação, atitude, cultura, aprendizado que nós trazemos. A gente sabe que todo mundo trabalha. A gente cresceu assim, né? É o caso do termo trabalho. A prova disso é que é impossível a gente imaginar a vida sem ele, né? Que o trabalho proporciona aos indivíduos um aperfeiçoamento intelectual e emocional. É por isso que nas famílias os pais colocam os seus filhos, antigamente, né? Agora não tanto, mas colocam os seus filhos para trabalhar muito cedo, adolescente ainda. Por quê? Para quê? Eles não sabiam disso, mas eles sentiam isso, para que este filho pudesse amadurecer intelectualmente e emocionalmente. E é por isso que a gente fala quando encontramos um vencedor na vida, né? Um bem-aventurado, um homem ou mulher de sucesso,
né? Bom, as palavras são: começou cedo a trabalhar, bem cedo, e aí começou a criar a responsabilidade e o amadurecimento pelo trabalho. Não é assim que a gente ouve falar? Então faz todo sentido. Agora vocês estão compreendendo por quê. E na vida cotidiana das pessoas é o que possibilita a sobrevivência. O trabalho é, antes de tudo, um instrumento de crescimento. É uma ferramenta que nos permite abrir as portas para os nossos sonhos, ideais e desejos. O dicionário Roais da língua portuguesa traz numerosas significações do termo trabalho, dentre as quais destacamos esforço em comum, luta, lida, faina, conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, exercício efetivo dessa atividade, local onde é exercida tal atividade. Cuidado ou esmero empregado na feitura de uma obra. Qualquer obra realizada, manual, artística, intelectual, empreendimentos, realizações, qualidade de execução, feitura, lavoura, ação ou modo de executar uma tarefa. Serviços, conjunto de exercícios que se destinam ao treinamento, desenvolvimento e aprimoramento físico, artístico, intelectual e etc, etc. Aquilo que é ou se tornou uma obrigação ou uma responsabilidade de alguém, dever, encargo, ação progressiva e contínua, exercido por elemento natural, e o efeito dessa ação, resultado útil do funcionamento de um aparelho, ou maquinismo, ou sistema, atividade humana, que com auxílio ou não das máquinas, se caracteriza como fator essencial. Conjunto de trabalhadores que participam da vida econômica de um país no hegelianismo, processo por meio do qual o espírito humano, ao colocar os objetos externos, todas as suas potencialidades subjetivas, descobre e desenvolve plenamente a sua própria realidade no marxismo. Atividade consciente e planejada na qual o ser humano, ao mesmo tempo que extrai da natureza os bens capazes de satisfazer suas necessidades materiais, cria as bases da sua realidade sociocultural. Todo esse rol de acepções aponta para o fato de que o trabalho possui estreita conexão com o processo evolutivo dos seres humanos, na medida em que simboliza o extremo oposto do comodismo, passividade, da preguiça, da negligência, do desleixo. Muito pelo contrário, a natureza do trabalho costuma impor aos seus praticantes doses maciças de ritmo, de dinamismo, de agilidade, de motivação, capacitando-os para as provações e os desafios inerentes à condição humana. Em outras palavras, o trabalho oferece ao ser humano os mecanismos de efetivação da sua liberdade de ação e pensamento. Sobre essa associação entre trabalho e liberdade, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard afirmou: o dever de trabalhar para viver exprime o universal humano, inclusive no sentido de ser uma manifestação da liberdade. É exatamente por meio do trabalho que o homem se torna livre. O trabalho domina a natureza, com o trabalho ele mostra que está acima da natureza.
Bom, então vamos começar a nossa história sobre o Hércules. As histórias protagonizadas por criaturas míticas, como deuses, semideuses, espíritos e demais seres fantásticos que povoam as narrativas da literatura greco-romana, foram durante séculos transmitidas oralmente por gerações sucessivas, tendo sido registradas de forma impressa muito tempo depois da sua origem, propriamente dita. Não há, portanto, relatos precisos a respeito da autoria dessas lendas e desses contos maravilhosos, repletos de ensinamentos e de relatos ficcionais encantadores, que, além de belos, nos revelam conhecimentos indispensáveis à aventura da vida. Então vamos lá participar desta grande aventura que é a vida. Assim é como com o mito de Hércules. Atentemos para as preciosas lições contidas na sua difícil escolha. Certo dia, o jovem Hércules, filho de Zeus e de Alquemena, caminhava pensativo sem saber que rumo daria sua vida. Recebera excelente educação da sua mãe e de seu padrasto, que se chamava Anfitrião. Quando bebê, Hércules esmagou com as próprias mãos 2 serpentes que entraram em seu berço e enrolaram-se em seu pescoço. Os répteis foram enviados pela deusa Hera, esposa de Zeus, que odiava a sua rival Alquimena. Percebendo que o menino era especial, seu padrasto e sua mãe cuidaram para que recebesse ensinamentos valiosos sobre as artes da guerra, da música, da escrita e da educação física. Assim, aos 18 anos, era o jovem mais forte e mais belo da Grécia, Hércules. Durante a sua caminhada, Hércules aproveitava para refletir sobre sua vida e sua existência, repleta de trabalhos e deveres. Ele tinha a impressão de carregar o mundo nas costas. Parecia não compreender a sua missão. Estava triste, amargo, confuso, mergulhado no caos interior das suas ideias e sentimentos. Hércules não dispunha da harmonia necessária para viver. Uma vez que não estava em sintonia com seu talento pessoal, suas habilidades e seus projetos futuros. Diferentemente dos outros jovens, que costumavam levar uma vida de prazeres diversos, sem preocupações, Hércules possuía numerosas responsabilidades e tarefas a cumprir, todas muito trabalhosas. Sem compreendê-las inteiramente, ele vivia sobrecarregado de si mesmo. Enquanto pensava em tudo isso, nosso jovem protagonista deparou com uma estrada bifurcada, de modo que não soube o caminho que deveria seguir desse ponto em diante. As opções eram realmente muito distintas. Do lado direito havia um terreno muito acidentado e montanhoso a transpor. A estrada era desprovida de qualquer atrativo, mas no final conduzia diretamente às montanhas azuis que indicavam a continuidade do trajeto. Já do lado esquerdo, a paisagem não poderia ser melhor. Muitos pássaros cantando, árvores frondosas de ambos os lados, ausências de pedra, troncos e matas que poderiam dificultar a jornada. Mas havia um senão.
nesse cenário bucólico. Uma neblina densa, ao longe, impedia a Hércules de visualizar o que viria depois. O caminho, ao que parecia, não levava a lugar nenhum. Foi quando, de repente, duas belas mulheres surgiram nas respectivas estradas que se apresentavam à frente do jovem Hércules. A primeira delas vinha do caminho da esquerda, aquele cujas características eram aparentemente mais tranquilas e sedutoras aos olhos do viajante. A moça era belíssima e extremamente hábil na escolha das palavras. Seu discurso, ao narrar as maravilhas do caminho oferecido por ela, era, por assim dizer, doce e ao mesmo tempo persuasivo. Hércules ouviu promessas maravilhosas de uma vida repleta de fortunas, bem-aventuranças e prazeres variados, caso se deixasse guiar pela anfitriã envolvente. A moça convidou-o a seguir pelo caminho mais fácil, oferecendo-lhe uma vida sem problemas, obstáculos e tristezas de qualquer natureza. Muito vinho, muita música, muitas festas e alegrias compunham o roteiro de divertimentos e satisfações sucessivas ofertadas pela bela jovem, proveniente do caminho das árvores, dos pássaros e das flores. Um convite tentador. Logo em seguida, a segunda moça, tão bela quanto a primeira, aproximou-se de Hércules, deixando claro desde o princípio as reais condições que o seu caminho, a estrada da direita, tinha a lhe oferecer. A moça traçou um panorama bem diferente daquele exposto por sua antecessora. Para começar, ela não prometeu nenhuma regalia, nenhuma fortuna e nenhum benefício, a não ser o que os que Hércules conquistasse, com a sua própria força e empenho. Além disso, descreveu sua estrada como um itinerário difícil de ser transposto, com muitos pântanos e morros. A subida era íngreme, embora a vista do alto pudesse realmente valer o sacrifício. Apesar dessa descrição, à primeira vista desmotivadora, havia uma vantagem de peso em relação à primeira estrada. No final, esse caminho acidentado e complexo levaria às Montanhas Azuis, que garantiriam fama a todas as pessoas que decidissem enfrentar o desafio de alcançá-las. Uma fama adquirida apenas por aqueles que trabalhassem e se esforçassem diariamente. Ao perguntar o nome dessa jovem que estampava pureza e sinceridade na face, Hércules obteve a seguinte resposta: meu nome é trabalho. Embora muitos me conheçam como virtude. Da mesma forma, Hércules questionou o nome da primeira mulher que se apresentara a ele. Então ouviu-a dizer: meus amigos me chamam de bem-aventurança. Meus inimigos, para me depreciar, me chamam de preguiça. Hércules escolheu a virtude como guia, porque compreendeu que a verdadeira riqueza, a que realmente tem valor, deve provir do trabalho honesto, do esforço próprio e da dedicação constante. Então, assim, ele segurou na mão da virtude
e se deixou conduzir por um caminho cheio de dificuldades, é verdade, mas farto de possibilidades e de vitórias no término do seu percurso. Então, essa é a história do grande Hércules. E agora nós vamos comentar para efeito reflexivo. A história do jovem Hércules é repleta de simbologias sobre as opções que a vida nos concede ao longo de nossa trajetória por diversos caminhos bifurcados. Oi, Karen, bem-vinda! Da mesma forma que ocorre na narrativa de A Escolha de Hércules, quando somos jovens, nos é dada a oportunidade de selecionar as trilhas que vão culminar num futuro construído sobre pilares de sucesso ou do fracasso, dependendo do percurso que elegemos seguir. Muitas vezes nos identificamos com o herói dessa história na medida em que percebemos as suas dúvidas, não é? Quem de nós, em algum momento, não é Hércules? No quesito dúvidas, qual estrada eu devo seguir, A ou B? Muitas vezes nos identificamos com essas histórias, até porque quantas vezes não nos sentimos abandonados pela sorte? Quantas vezes nos queixamos da falta de reconhecimento do nosso trabalho, da ausência de liberdade, das numerosas responsabilidades que somos levados a assumir, dos riscos que corremos em nome das coisas com as quais não temos muita afinidade, ou cuja relevância não compreendemos imediatamente. Nessa parte da história, Hércules parece ser uma cópia fidedigna da maioria das pessoas que constituem a sociedade contemporânea. Seus dramas e questionamentos existenciais assemelham-se aos sentimentos que refletem diretamente a dinâmica, muitas vezes cruel, do nosso tempo. O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Me sinto inútil, me sinto um vazio, não é? A pressão social, as exigências profissionais, o culto ao corpo, o trânsito, a escassez de tempo para o lazer e para a família, a ausência de perspectivas, a dificuldade nos relacionamentos, o preconceito, a criminalidade acarretam níveis elevados de estresse e de doenças causadas por ele. Índices alarmantes que cada vez mais intrigam pesquisadores, cientistas, médicos e estudiosos do comportamento humano. Muitos se têm debruçado sobre este tema, visando encontrar a solução para um mal que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Quase 70 anos depois da sua produção, o filme Tempos Modernos, 1936, tá, gente? De Charlie Chaplin, continua perfeito para ilustrar a realidade atual. Muitos trabalhadores ainda são reféns das máquinas, são avidamente digeridos pela rapidez desumana e mecanicista imposta pela escala de produção, a dedicação diária dos funcionários, as horas extras de trabalho pesado, a concentração exigida para executar determinadas funções. Todo esse esforço muitas vezes não é recompensado. Não há contrapartida por parte dos empregadores. A falta de visão de muitos empresários não permite que percebam a baixa remuneração. Oi, Angélica. A baixa remuneração do profissional e a coisificação do ser humano.
que é a coisificação? Nós coisificamos alguma coisa quando esta coisa não tem valor para nós. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho alguma coisa para exemplificar uma coisificação. Bom, esse elásticozinho aqui, que é de fazer rabinhos, né? Isso aqui tem algum valor, a não ser prender cabelo, mas no sentido amplo da palavra, isso tem algum valor? Então, se eu pego isto daqui e faço assim, amasso e jogo num canto, porque é uma coisa, para mim não tem valor. Isto é uma coisificação. Quando nós apenas olhamos para tal objeto como uma coisa. Mas o ser humano é uma coisa? Nós podemos pegar o ser humano e amassar o ser humano e jogar num canto? Mas, em relação a trabalho profissional, muitas vezes nós somos coisificados. E isso gera, na maioria das pessoas, um estresse, uma depressão, uma baixa estima, uma desvalorização. Quando não nos sentimos reconhecidos pelos nossos sacrifícios, pelo nosso trabalho diário, e de repente os empregadores olham para isso e olham para o funcionário desta maneira. Então isso causa nos seres humanos sentimentos, estados depressivos, não é? Uma ansiedade, e por aí, conforme o tempo passa, as pessoas vão adoecendo, né? E vão se transformando em candidatos a síndromes do pânico, síndromes da ansiedade, depressão, até que são afastadas do seu trabalho. Então, aquela pessoa, ela já não serve mais. Então, ela é afastada do seu trabalho. Então, dentro desse cenário reflexivo, né, que nós precisamos fazer, é sempre bom a gente analisar tudo de fato como é. Fatores que não colaboram em nada para o aumento de produtividade das empresas. Poucas são as organizações cujos proprietários se preocupam verdadeiramente com o bem-estar dos seus colaboradores diretos. As exceções existem, é fato, mas ainda compõem uma minoria. Independentemente da área de atuação, as pessoas querem aprender, elas querem crescer, não é assim? Elas querem seguir carreira dentro daquela empresa que elas optaram, que elas escolheram. Querem desenvolver as suas aptidões, as suas habilidades, obter reconhecimentos e recompensas à altura das suas qualificações e de seus esforços. Entre superiores e subordinados deve existir uma relação de mestre e de aprendiz. Uma relação de educador e educando. O verdadeiro líder precisa transmitir saberes, compartilhar conhecimentos e agregar forças em torno de objetivos comuns.
Os números divulgados por publicações especializadas comprovam as melhores empresas, aquelas que ano após ano superam suas metas, batem recordes de produção e apresentam as melhores ideias e soluções para a necessidade do mercado, são as mesmas que desenvolvem programa e ações de estímulo aos seus funcionários. Capacitação contínua, reconhecimento, promoções e prêmios para os que se destacam, participação nos lucros, envolvimento com a comunidade por meio de projetos e ações de caráter social, investimento em salas de ginástica e jogos, e promoção de campeonatos internos, gincanas, passeios e atividades culturais em grupo para a integração e o bem-estar da equipe são práticas eficazes e geralmente de baixo custo, que fazem toda a diferença no universo do mundo corporativo. E mais, a educação do líder, a gentileza, a consciência de que o poder é nobre e é, sobretudo, útil quando significa poder servir. A palavra aliada a poder servir, se nós separarmos as duas, é o poder que um líder tem e de servir ao seu subalterno. Este é um verdadeiro líder, aquele que tem o poder de servir. O oposto disso acarreta a insatisfação generalizada dos funcionários, o bloqueio criativo e, é claro, não contribui em nada para o sucesso dos empreendimentos organizacionais. O excesso de deveres e a ausência de tempo para aproveitar as belezas da vida e os aprendizados do caminho sufocam as pessoas e, não raro, desencadeiam as sensações de angústia e opressão descritas pelo jovem Hércules. Entretanto, à medida que a história avança, vamos nos dando conta da grandeza existente no ato de aplicar nossas forças e faculdades na realização de determinados fins. Vamos adquirindo a consciência de que nossas ocupações e os desafios delas provenientes são uma espécie de passaporte que nos garante a viagem rumo à respeitabilidade, à dignidade e à autoconfiança, à segurança, ao desenvolvimento emocional e intelectual e ao aprimoramento dos nossos dons naturais. Esse é o verdadeiro trabalho. Por isso, é importante refletir sobre a relevância de exercer uma atividade de forma responsável, atenta, dedicada e comprometida com os resultados, independente do ofício que escolhermos ou que nos coube exercer pelos mais variados motivos. Temos de enxergá-lo como algo honrado e nobre, justamente por ser imprescindível para a continuidade do jogo social. Precisamos do trabalho uns dos outros para que possamos levar uma vida minimamente harmônica, segura e feliz. Vou repetir. Serve para o momento que vivemos. Precisamos do trabalho uns dos outros para que possamos levar uma vida minimamente harmônica, segura e feliz. O bem-estar coletivo depende da colaboração de todos os profissionais, uma vez que necessitamos de serviços diversos durante nossa vida. Tomemos como exemplo uma simples refeição. Quantos trabalhadores são direta e indiretamente envolvidos até o alimento chegar à nossa mesa?
Num primeiro momento, poderíamos mencionar o agricultor, o motorista que transporta os alimentos do campo para a cidade, o distribuidor, o vendedor. Esses trabalhadores constituem apenas um pequeno grupo dentre as pessoas envolvidas na satisfação de nossas necessidades diárias mais prementes de sobrevivência e bem-estar. Não é difícil compreender que todas elas exercem funções essenciais à sociedade. Além das necessidades básicas da sobrevivência, a realização dos nossos sonhos também está, muitas vezes, diretamente ligada ao trabalho. Talvez por isso seja difícil compreender o motivo que leva as pessoas a se perder no meio do caminho de sua missão. É o caso do médico insensível e carrancudo que mal olha para o paciente. Mais um dia foi um estudante idealista, um jovem cheio de sonhos que muito provavelmente se emocionou na formatura ao repetir com toda a turma o juramento de Hipócrates. É o caso daquele professor frio, entediado e insensível às necessidades e carências dos alunos. É o caso do juiz arrogante, mais preocupado com o prestígio da profissão que com as atividades que deve cumprir. A rotina, os problemas do dia a dia, as ilusões, os desejos não concretizados. O que teria força suficiente para destruir um sonho? O trabalho tem que ser prazeroso, tem de ser um desafio constante, tem de ser um misto de grande responsabilidade e enorme entusiasmo. É verdade que, muitas vezes, o trabalho exige muito de nós, a ponto de nos causar dores, cansaço, esgotamento físico e mental. Sentimos-nos extenuados devido às dificuldades enfrentadas na realização de algumas tarefas. Mas temos de admitir ser gratificante vê-las devidamente concluídas. A sensação de realização é verdadeiramente merecida, pois foi conquistada com nosso suor. Sobre sua sensação, afirma o escritor Daniel Defoe, em seu livro Robinson Crusoe. Mas quem se rende a dores, tendo a libertação em vista? As novas gerações têm de estar atentas às múltiplas e necessárias faces e aos benefícios provenientes do trabalho. É por meio do trabalho que o ser humano é levado a concretizar a união entre a teoria e a prática, proporcionando a plenitude da sua educação e aprendizado. Uma educação voltada tanto para o indivíduo quanto para a coletividade, uma vez que o homem colabora para suprir não só as suas necessidades, mas também as de um enorme contingente de pessoas. O trabalho nos torna seres sociais na medida em que, no exercício de nossa profissão, entramos em contato com os outros indivíduos e, pouco a pouco, aprendemos a estabelecer relações com pessoas diferentes, com ideias e opiniões muitas vezes divergentes das nossas. Pessoas de origens diversas, com costumes e histórias variados, que nos enriquece social e culturalmente. Essa aproximação com o outro é fundamental para o nosso crescimento intelectual, bem como para a solidificação de nosso caráter. Em outras palavras, o trabalho nos ensina e fortalece em nós valores indispensáveis como ética, justiça e respeito às diferenças. Tudo isso já seria suficiente para mostrar a importância do trabalho em nossa vida, afastando a possibilidade de encará-lo como uma obrigação tediosa e maçante, um suplício capaz de causar em quem o desenvolve uma sensação de exploração e de escravidão. É mister salientar que condições como essas não são determinadas pelo trabalho em si, e sim pelos meios equivocados e desumanos de utilização da mão de obra
na escala da produção. Hoje, em pleno século XXI, infelizmente, ainda vemos acontecer situações como essas, ocasionando uma aversão, nesse caso natural, atribuída ao trabalho. Entretanto, é nosso dever alertar os aprendizes de hoje sobre o nosso compromisso social de utilizar todas as ferramentas possíveis para mudar esse quadro, inaugurando um tempo em que todos poderão ter a educação necessária que garantirá aos brasileiros e a todos os cidadãos do mundo a capacidade de exercer trabalhos dignos que deem prazer e façam as pessoas sentir-se honradas e orgulhosas por executá-los. Essa será sem dúvida uma contribuição para o progresso social e para o estreitamento das relações entre as pessoas, e mais do que isso, o começo de uma nova história. Um tempo em que o trabalho possa ser, como sempre deveria ter sido, associado ao prazer e à alegria. É maravilhoso a sensação de dever cumprido quando concluímos a obra de um dia ou de uma vida usando as próprias mãos, o intelecto e as aptidões. O escritor que termina um livro, o poeta que finaliza um poema, o pintor que arremata um quadro, o mecânico que acaba um concerto, o engenheiro que entrega uma planta ao cliente, o pedreiro que finda uma construção, todos são geniais nas suas capacidades de transformação. Nesse contexto, a tristeza de quem não tem trabalho é um dos maiores dramas do mundo de hoje. Daí a necessidade de políticas públicas voltadas para a criação de empregos e a distribuição da renda. O povo não precisa de esmola, quer dignidade. Trabalho é dignidade. O jovem cheio de garra e de vontade de aprender, o homem e a mulher maduros e experientes, todos têm necessidade de se expressar por meio da sua vocação. O trabalho capacita para a vida e, como tal, deve ser encarado como essencial e imprescindível à manutenção dos ideais humanos. Que todos tenhamos a oportunidade de atuar naquilo que nos faz felizes, de modo que possamos, assim, colaborar para a felicidade daqueles que estão em nossa volta. Vou repetir. Que todos tenhamos a oportunidade de atuar naquilo que nos faz felizes, de modo que possamos, assim, colaborar para a felicidade daqueles que estão em nossa volta. Gostaram da história de Hércules e da reflexão, da reflexiva comparação na nossa atualidade do trabalho? Então, quando nós compreendemos que, quando nós trabalhamos naquilo que nos dá prazer, alegria, porque nós estamos usando os nossos dons, porque nós estamos fazendo aquilo que viemos fazer aqui. E aí a gente então, sem querer querendo, a gente faz os outros ao nosso redor felizes com a nossa felicidade. Por quê? Porque nós vamos fazer aquilo que nós gostamos, o nosso trabalho, com alegria. E transmitimos essa alegria para quem está ao nosso redor. As pessoas poderão usufruir do nosso trabalho com alegria, com amor, com dedicação, com ética, com respeito, com segurança. Esse é o verdadeiro trabalho. Então, que nós possamos hoje refletir: eu estou no trabalho que eu gosto? Eu estou me fazendo feliz e dando felicidade às pessoas ao meu redor? Fazendo o meu trabalho? Então, assim, quando nós compreendermos que no mundo de ganância nós acabamos por fazer trabalhos que não tem nada a ver com a gente, que a gente não tem as características de dons. E aí a
A nossa alma, ela se entristece com algo que ela não veio fazer aqui, que ela não gosta. Então, quando a gente compreende tudo isso, a gente consegue compreender o mundo em que estamos. A ganância do poder. Lembrando que o verdadeiro líder, o líder verdadeiro, ele tem o poder de servir. E assim é os tempos de hoje. E assim é aquilo que nós não conseguimos olhar desta maneira. E quando nós olhamos e compreendemos desta maneira, tudo fica claro. Não é? Então é isso, crianças. Obrigado por ouvir a minha história. Como é bom a gente ouvir uma história e a gente poder linkar a nossa vida, a nossa realidade para aprender com essa história, não é verdade? É uma delícia, eu amo. Eu amo contar histórias e eu amo ouvir histórias, né? Tá aí mais um dom que a gente vai descobrindo ao longo da vida. Nós somos intermináveis, nós somos seres ilimitados nos nossos dons, nas nossas capacidades. Só nos resta descobri-las, descobrir as capacidades, os dons, para a gente poder atuar. Mas nós temos muitos, tá bom? Maravilhosa você! Beijo, gente, uma boa noite, bons sonhos, reflitam muito sobre o trabalho seu, do filho, do vizinho, do amigo, e deem essa dica para todos, tá bom? Boa noite, gente! Verdade. É verdade. Estamos aprendendo todo dia. E haja dias, e haja tempos eternos. É isso mesmo. Coraçãozinho para todos vocês, durmam em paz, com ideias e pensamentos novos. Esse é o meu propósito, levar para vocês ideias e pensamentos novos, saindo das crenças limitantes e indo para as crenças construtivas. Tá bom? Uma boa noite, gente. Fiquem com Deus. Beijos!